Olá, minha amiga professora, meu amigo professor. Bom, o objetivo de hoje é te ajudar a produzir o seu plano de aula. Então, principalmente para os professores que estão começando, aparenta ser algo muito difícil, mas não é. O que eu preciso visualizar antes de montar o meu plano de aula? Preciso visualizar o que eu quero ensinar, né? E não pode ser o ensino pelo ensino. O que é isso? Eu ensinei isso, pronto. Não. Precisa ter uma sequência, né? Eu preciso iniciar e eu preciso visualizar que no final do bimestre, o que eu quero que o meu aluno aprenda, né? Então, no caso aqui, eu finalizei hoje, no dia 4 de março de 2023, o meu plano de aula. Então, na semana passada, eu postei um vídeo muito bom sobre projeto, como construir um projeto. Então, no caso aqui deste plano de aula, ele está vinculado a um projeto que eu tenho, que é ensinar os alunos a produzirem artigos científicos. E aí, no final, na culminância, eu publico a coletânea desses artigos que os alunos produziram. Então, aqui, o que eu preciso ter? Então, eu vou bem devagar, tá? Fique até o final, porque você vai ter todo o panorama de como montar um ótimo plano de aula. Cada escola tem um modelinho, tá? Eu segui esse daqui, eu acho que fica mais fácil, né? Para o coordenador, para o diretor, a diretora de escola visualizar, né? Todas as partes, né? Do plano de aula. Aqui eu tenho o cabeçalho, né? Das informações em relação à escola, plano de aulas, primeiro bimestre, as informações preliminares, nome do professor, a disciplina, o ano, né? Aqui no caso, primeiros anos do ensino médio, carga horária semanal, 4 aulas, período de desenvolvimento, primeiro bimestre, e ação planejada, orientação na produção de respostas e parágrafos. Eu estou planejando o quê? O que eu quero que o meu aluno, ao final do primeiro bimestre, ele saiba. Então, aqui eu tenho, aqui eu vou bem devagarzinho, até mesmo porque você vai pausando, né, o vídeo e vai lendo depois para você montar o seu plano, né? Eu vou ler aqui com vocês, mas depois você vai pausando para montar o seu. Objetivo da aula. Então vamos lá. Objetivo, sempre o verbo começando no infinitivo e estes verbos precisam indicar uma ação, tá? Então, no caso aqui, orientar os estudantes acerca da produção de respostas com enquadramento lógico. O que é um enquadramento lógico? O início, meio e fim tem que ter uma estrutura, né? O início tem que se comunicar com o meio e o meio tem que se comunicar com o final. Entre as partes, introdução, desenvolvimento e finalização. Então, o que eu percebi? Que os nossos alunos, geralmente, eles copiam do texto, quando o professor passa uma questão, e os nossos alunos não sabem, não têm a prática, né, de produzir a sua própria resposta, né? Ou então, eles respondem de uma forma bem breve. Sim, isso é isso. Pronto, né? Então, não tem uma construção, não tem um pensamento, não tem um início, né? Eu comento com os meus alunos, toda resposta ela tem que ter uma introdução. O que se trata, de onde foi tirado, com base em qual texto, tá? Relacionar a produção de respostas com a escrita técnica da construção do parágrafo. Então, eu iniciei com os alunos como eles produzirem respostas e, logo em seguida, eu passo para eles como que se constrói um parágrafo, utilizando a citação direta e indireta. Então, já no primeiro bimestre, eu já mostro para os alunos como realizar a citação, né? Ou direta, curta, longa, ou então a indireta, para que eles desconstruam essa visão sobre plágio, né? Que eu vou lá, copio, coloco no meu trabalho e passa a ser meu. Não, é plágio, né? Artigo 184, probleminha, tá? É crime.
Ensinar sobre a interpretação de informações implícitas, informações escondidas e informações explícitas utilizando textos, imagens e desenhos. No caso desenho, eu gosto muito dos desenhos que são produzidos da Pixar, né? Que aí dá para utilizar para a disciplina de filosofia e sociologia também. Ensinar sobre as estruturas da citação direta, né? Como que ela é feita, né? No caso da direta longa e no caso da direta curta, né? Na ABNT, até 3 linhas, ela é curta. Passou de 3 linhas, ela passa a ser longa, e aí nós criamos um parágrafo com um recuo de 4 centímetros. Então, tudo isso eu passo para os estudantes. Bom, agora vem as habilidades, tá? No caso do Estado, nós temos os caderninhos, que vêm com as habilidades, né? Principalmente o caderno do professor. Na internet nós também conseguimos, tá? Se você colocar habilidade e a série, fica visível lá no Google as habilidades, e aí é só você verificar quais as habilidades referentes ao primeiro bimestre. Então, no caso aqui, identificar a ideia central do texto, né? Até na pergunta existe uma ideia central, às vezes até uma palavra mágica ali que já induz, né, como que eu devo responder. Utilizar ao produzir texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, analisar diferentes práticas, né? Por exemplo, verificar se o texto ele é confiável, né? Qual a classificação desse tipo de texto. Identificar e avaliar teses, né? No caso aqui, no Estado, né, ele utiliza essa palavra tese, geralmente é trabalho de doutor, né? Mas vamos entender que é o assunto principal do texto, do desenho, do filme, tá? Comentários, artigos de opinião, carta de leitor, resenha, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos, diversos. E uma coisa que é bacana, a gente geralmente, né, fica preso em habilidade. Tem que ter uma competência, né? Então, um conjunto de habilidades, o aluno tem que aprender a fazer algo. Então, não adianta você, por exemplo, dirigir, né? Como é que você vai dirigir só sabendo que é um volante, só sabendo que é um pedal, só sabendo que é a primeira marcha? Não, você tem que saber tudo. Aí sim você consegue dirigir o seu carro. Então, no caso, a competência, no conjunto dessas habilidades, vai se formar uma competência. Então, a competência é produção de respostas e parágrafos utilizando citações diretas e indiretas. No caso aqui, é um plano de aula de primeiro ano, mas eu já iniciei com os 8º anos. Então, 2 8º anos, eles estão aprendendo a como produzir as respostas e como produzir parágrafos. E aprendem, tá? Eles vão desconstruindo essa ideia de que eu vou lá no texto, copio e já é uma resposta, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui nós trabalhamos com as habilidades, agora nós passamos para objetos de conhecimento. Então, no caso aqui, os conteúdos, né? Que é a interpretação textual e imagética a partir de charges, né? Tiras, desenhos animados, produção textual técnica, com base nas normativas da ABNT, e a estratégia da aula. Então, aulas expositivas, dinâmicas, uso de tecnologias como sala de vídeo, notebook em sala de aula, apresentação de vídeos. As aulas serão ministradas dando foco nas habilidades citadas, né, que são aquelas habilidades que eu mencionei, com base em conversa informal com os professores, né, os professores que trabalharam com essas turminhas, relataram que os alunos possuem dificuldade em interpretação e produção textual. Então, esse primeiro momento, eu faço justamente esse trabalho com as turminhas, deles saberem, né, como interpretar uma pergunta, como responder, e a partir daí nós passamos para o parágrafo. Recursos. Salatec,
notebook, data show, televisor e textos que eu utilizo com eles, que foram produzidos por mim na área de filosofia e sociologia. Então, quais são esses textos utilizados? A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, 1997, e 2 textos que eu produzi justamente para utilizar como recurso para ter as perguntinhas e eles simplesmente aprenderem a como responder e depois como criar o parágrafo. Conteúdos de sociologia e filosofia, a construção do ser humano, quem sou eu, geralmente está na apostila do aluno, né, no caderninho do professor. Tolerância religiosa, introdução ao estudo sobre a sociedade. Eu também posso utilizar na aula a transdisciplinaridade ou a interdisciplinaridade. Então, o que seria isso? A trans. Chega um momento em que você trabalha com 2, 3 disciplinas sem o aluno perceber, né? Então, se eu estou falando sobre a construção do ser, ou então o perfil de como ser um estudante, justamente eu estou falando sobre o projeto de vida e também, ao mesmo tempo, estou falando de orientação de estudos. Bom, sobre avaliação. Eu tenho uma prática bacana, principalmente quando eu trabalho com produção textual, que eu até gostaria de compartilhar com vocês, que é assim, geralmente o aluno ele vai e entrega a folhinha dele com as respostas. A minha avaliação é para perceber qual o nível que esse aluno chegou. Se a resposta dele apresenta, por exemplo, cópia indevida, não tem o uso do autor, né? E se eu apresentar qualquer possibilidade de melhoria, né, eu devolvo. Então, de imediato eu não recolho e dou a nota. Não, eu oriento o aluno a ele refazer, né, até que a resposta ela esteja de acordo, né? Ou então o parágrafo esteja de acordo com as normas da ABNT. Aí sim eu dou uma nota. Que os alunos adoraram. Por quê? Porque eu até brinquei com eles. Vocês não vão ter nota vermelha, né? E ao mesmo tempo vocês vão aprender. Então eu só dou nota quando eu bato o olho e simplesmente verifico que está dentro das normas que eu ensinei, né? Isso durante o bimestre, né? Então eles têm datas, tudo bonito, tudo controlado, tudo bonitinho, né? Eles têm essa noção de que eles têm uma semana para refazer, eles devolvem a atividade. Isso também para os 8º anos. E está sendo muito bacana, né? Porque o aluno ele faz parte da construção da aprendizagem, né? Então, porque, por exemplo, eu sou professor de redação em cursinho. E aí o aluno me entrega uma redação. Eu observo, vejo lá, aponto quais são os erros, dou uma nota, né? E entrego. Em que momento que esse aluno vai ter para refazer, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente vai ter um momento de perceber aonde que ele poderia melhorar e ele tem um tempo a mais para ele refazer, porque o interesse do professor é que o aluno aprenda, não é da nota, né? Então, a nota é só para representar, olha, você cumpriu com todas as suas funções, que bacana. Então, dificilmente um aluno ele fica com nota vermelha, né? Com nota abaixo aí de 5. Então, eu explico aqui na avaliação, tá? Metodologia, nós temos da Jussara Hoffmann e do Ángel Dias Barriga. Professor não cria metodologia, não cria método, né? Isso eu aprendi no doutorado, que justamente são os doutores, né? É a tese deles. Nós criamos estratégia de ensino. Então, com base na metodologia, no método, nós criamos a nossa estratégia de ensino. Então, aqui eu comento, né, sobre essa prática que eu faço com os alunos que estão produzindo textos. Tem aqui os instrumentos avaliativos, que são as questões, né? A redação, tem uma redação,
e a observação sistemática com o diário de bordo. Então, isso é retirado da área da ciência, né? Eu vou observando, vou registrando, olha, tal aluno avançou nisso, tal aluno ainda precisa, né? Uma dica bacana aí que eu tive do meu coordenador pedagógico é desenvolver atividades diferenciadas, né? No meu caso, o meu olhar é diferenciado. Então, eu percebo o aluno que está no nível 1, no nível 2, e o que eu preciso fazer para o aluno que está no nível 1 passe para o nível 2. Aquele aluno que está já no nível que ele aprendeu, ele sabe fazer, eu vou dificultando para ele, né? Então, por exemplo, tem alunos que já na primeira aula eles conseguem entender tudo, né? Bacana, já sei fazer. Então, agora a gente passa para o próximo nível, a próxima dificuldade, tá? Culminância, tem que ter uma culminância no bimestre. Não que eu vá apresentar para a escola, né? Mas tem que ter uma culminância em relação ao aluno, né? Que justamente seria: os estudantes deverão estar preparados para utilizar o modelo de resposta para qualquer disciplina, né? Então eu comento, olha, isso aqui que eu estou ensinando não é para mim, é para todos os professores, né? Principalmente nas áreas de linguagem, né, e humanas, porque eles trabalham com questões que a resposta ela é qualitativa, não é quantitativa, né? Então, por exemplo, o professor de matemática, ele passa um cálculo, não tem como utilizar esse modelo de resposta. No caso de geografia, história, né, educação física, tá? E apresentar em domínio na construção dos parágrafos. Então, eu utilizo a disciplina de filosofia e sociologia para ensinar prática textual. Ao mesmo tempo, ele sabendo produzir um texto vai ajudá-lo a entender melhor a matéria de filosofia e sociologia. Então, uma se relaciona com a outra. E finalizou o plano, tá vendo? Não é tão difícil. Então, você que ficou até o finalzinho, muito obrigado. Não esqueça de fazer a sua inscrição, caso não seja inscrito, e compartilhe com seus amigos, né, com os professores, e que muitos, né, possuem dificuldade de montar o seu plano. E a dica que eu dou é: professor, quem monta o plano é você. Você conhece a sua turma, você sabe as principais dificuldades, né? E, por exemplo, esse modelinho aqui, ele vai ajudar no caso do Saresp, né? Porque esse aluno, no primeiro ano, aprendendo a fazer isso, se for a minha turma no segundo, eu vou dar continuidade, né? Relembrá-los de como fazer essa prática. E no terceiro ano, se caso vir o Saresp, né, com a redação, eles sabem fazer, né? E também a importância do Enem, né? Então, é um aluno que ele sabe responder, ele sabe criar o parágrafo dele. No segundo bimestre, já é um outro plano de aulas, né? Que aí, no caso, eu já inicio com a aula de redação, mesmo sendo filosofia e sociologia. E aí, cada parágrafo tem a sua função, tá? Que aí tem o parágrafo de introdução, tem os dois parágrafos de argumentação e o último, que é o parágrafo de considerações finais. E aí, para finalizar, nós temos as referências, né? A gente não usa mais o termo bibliografia, porque nós não usamos só livros, a gente usa site, vídeos, documentários, né? Então, aqui eu uso o livro do Costa, que geralmente ele é utilizado nas escolas que pertencem ao PEI, Programa de Ensino Integral, por uma pedagogia da presença muito bom, tá? O aluno ele tem que confiar em você, você tem que estar junto com ele, né? E auxiliando, né? Aqui, olha, você poderia fazer isso, o que você acha de fazer isso? Então, o aluno é o construtor, né? Ele é o protagonista, ele decide o que ele faz, ele só tem que seguir as normativas, mas o modelo, a forma que ele vai iniciar a resposta é dele, tá? CUDA, que já entra na área da neurociência, né? Que às vezes o aluno, para ele, isso aqui é muito difícil, que ele não aprendeu, né? Ele não sabe como escrever. Já tive alunos que viraram para mim e falaram: professor, eu nunca escrevi, eu sempre copiei, né? Então, Jussara Hoffmann, na área da avaliação,
E esse artigo aqui que é meu, falando sobre a importância da transdisciplinaridade entre filosofia, pedagogia e psicologia. Então, meus queridos, muito obrigado, um grande abraço e até o outro vídeo. Se cuidem.